Graça e paz. Vamos iniciar mais uma live pelo Facebook e pelo Instagram, rogando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, rogando a misericórdia do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Queremos aproveitar a oportunidade, se você desejar algum pedido de oração, você possa estar expressando aí, e logo no final da nossa meditação, nós estaremos em oração pela sua vida. Eu queria trazer uma reflexão na Epístola de Judas. Judas, capítulo 1, capítulo 1, mas o verso 3 e o verso 4. Se você estiver com sua Bíblia e quiser nos acompanhar na leitura da Santa Palavra, você possa estar abrindo a Palavra do nosso Deus para juntos estarmos meditando nesse momento na bendita e santa Palavra do Senhor. Versículo 3, versículo 4 da Epístola de Judas diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti na obrigação de corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Vamos orar nesse momento, Possamos estar em oração. Acabamos de assistir, de adorarmos em casa. Estávamos ouvindo a live do culto, transmitindo o culto na nossa igreja aqui em Catende. Pregou o missionário Manolim, que Deus derrame graça sobre a sua vida. O Ministério Frutos da Graça esteve louvando e adorando ao nosso Deus. E nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mais uma reflexão aos nossos corações. Vamos orar. Santíssimo Pai, Deus de amor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar na tua casa, de podermos te adorar, de podermos te cultuar. Nesse momento, ó Pai, que iremos meditar na tua palavra, nós rogamos a iluminação do teu Santo Espírito. Venha, amado e doce Espírito, nos dá discernimento da tua vontade, para que possamos compreender qual seja a boa e agradável e perfeita vontade tua para as nossas vidas, e assim possamos viver em santidade. É no nome santo do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Amém, Senhor. Meus amados, a Epístola de Judas é muito rica. Fala das dificuldades que a igreja enfrenta devido ao crescimento, à expansão da igreja. Se observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, ali no início a igreja se compunha de cerca de 120 pessoas. Eles estavam reunidos no cenáculo, quando o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E ali, no capítulo 2, desce o Espírito Santo sobre a igreja e cerca de 3.000 pessoas se convertem. Se observarmos o crescimento da igreja no livro de Atos, é tremendo, porque logo mais na frente diz que esse número aumentou para quase 5.000 pessoas, 5.000 homens. E a partir do capítulo 10, com a conversão de Paulo, capítulo 13, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, com a expansão da igreja, saindo de Jerusalém, de Samaria e agora atingindo os confins da terra. A igreja do Senhor se expandindo pelo mundo. E com o crescimento da igreja vem também o crescimento dos problemas. Vem o aparecimento dos falsos profetas dentro da igreja. E Judas escreve essa carta exatamente para combater os falsos profetas. Exatamente para combater a heresia que havia se levantado dentro da igreja primitiva.
O autor dessa carta é identificado, né? Judá, do grego Judas, era um nome bem comum naquela época. E Judas aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. É irmão do Senhor Jesus Cristo, por parte, filho de Maria. E a igreja estava sofrendo exatamente perseguições por causa dessas pessoas. Pessoas que se diziam conhecedoras da palavra, pessoas que diziam ter recebido a visão diretamente de Deus, eram pessoas que se diziam espirituais. E eu acho lindo o texto, porque o versículo 8, se você tiver com sua Bíblia, da carta de Judas, Judas vai chamar esses homens de quais sonhadores alucinados. Eles não eram espirituais, mas eles eram sonhadores alucinados. E Judas fala que eles eram sonhadores alucinados, não porque eles recebiam a revelação de Deus direto em sonhos, não, mas porque eles estavam falando inconsistente, sem firmeza, sem esperança, sem certeza, sem saber o que era verdadeiramente a palavra do Senhor. Era como se eles estivessem vivendo alucinados no mundo da lua, fora da realidade. Eles se diziam sonhadores de Deus, mas Judas vai dizer que, de fato, eles nem o Espírito Santo do Senhor eles tinham. E quando nós ligamos Judas com Paulo, e Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos, que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Se a gente ligasse, eles não tinham o Espírito. E quem não tem o Espírito não é de Deus. Vamos entender que eles estavam dentro da igreja, estavam pregando como se estivesse recebendo a revelação direta de Deus, mas de fato nem crentes eles eram. Eles estavam enganando a si mesmos. Eles eram sonhadores alucinados. Meus queridos, apesar de toda a capa de espiritualidade, apesar de demonstrar uma espiritualidade elevada, Judas vai dizer que, na verdade, de fato, né, versículo 15, ele vai dizer que o exercício desses homens, eles eram todos ímpios, homens ímpios, cheios de impiedade, né? Versículo 19 fala mais pesado, dizendo que eles causaram divisões e nem o Espírito Santo havia dentro deles. Versículo 4, Judas vai dizer que eram homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Senhor e negam a Jesus Cristo como seu único Filho soberano. Eles não apenas eram ímpios, mas eles transformaram a libertinagem, a impiedade em libertinagem, e a consequência disso, eles negam a fé. A impiedade, a palavra grega, sebea, né, quer dizer sem temor a Deus, aqueles que não temem a Deus. A impiedade é a porta de entrada para uma vida de devassidão, que leva a uma libertinagem. Exatamente, a libertinagem é a falta de moral, é a desagradamento, uma vida voltada aos prazeres da carne, às suas próprias vontades, uma vida regada a uma vida sexual. Meus queridos, é estranho observarmos, notarmos que a igreja primitiva, né, era a igreja que era pastoreada pelos apóstolos. Estavam ali Paulo, Pedro, João, e essa igreja já enfrentava dificuldades. Judas está escrevendo exatamente para essa igreja, uma igreja que recebeu a ação direta ali do Espírito Santo, uma igreja viva, mas aquela igreja já tinha pessoas que estavam lá no meio da igreja, infiltrados na igreja, se dizendo crente. Na verdade, a palavra do Senhor, Judas vai dizer que não eram crentes, mas que a palavra de Jesus explica dizendo como o joio no meio do trigo. E essa realidade apresentada desde a igreja primitiva, ela se faz bem presente, infelizmente, nos nossos dias. Quantas pessoas estão negociando com a fé, mercadejando com a fé,
Escutei uma palavra do pastor Paulo Júnior, né? Muito forte, que ele exortava dizendo: onde estão os curadores? Onde estão os profetas da prosperidade quando nós vivemos o caos? E essa é a realidade que nós enfrentamos nos nossos dias, que nos cercam nos nossos dias. Homens ímpios que se dizem crentes, que estão no seio da igreja para usurpar da igreja, qual sonhadores alucinados. Meus amados, versículo 12 e versículo 13, Judas fala quem são esses homens. Verso 12 e 13 diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recanto, pastores de si mesmos, se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de fruto, sem desprovidas de fruto, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravas do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Olha que coisa pesada, né? Não é palavra de Cefas, não, é palavra do Senhor. É a palavra de Deus se referindo aos que mercadejam com a palavra de Deus. Estrelas errantes, para os quais tem sido aguardada a negridão das trevas para sempre. É assim que a palavra do Senhor narra e apresenta a vida destes homens. E como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar diante dessa realidade que nos cerca, essa realidade que vem desde a igreja primitiva, mas que está bem presente nos nossos dias. A palavra do Senhor vai nos ensinar, em primeiro lugar, que nós precisamos batalhar pela fé. Precisamos batalhar, em primeiro lugar, a consciência de que é uma batalha para manter a fé. Essa fé que foi entregue aos santos. O versículo 3 diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me sentia obrigado em corresponder convosco, exortando-vos diligentemente para batalhardes, diligentemente pela fé que vos foi entregue aos santos. Batalhar pela fé. Fé aqui é o conjunto do Evangelho, é a nossa certeza do que nós cremos. E nós precisamos lutar pela nossa fé. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm pregado outro Evangelho. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ainda que eu pregue outro Evangelho, ou que desça um anjo do céu que pregue outro Evangelho, que seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Porque na realidade nós precisamos pregar o genuíno Evangelho de Cristo Jesus. Só há um Evangelho, Cristo Jesus, morto e crucificado. O homem se revoltou contra Deus. O homem caiu em pecado. E Deus decretou a condenação do homem. Mas pela sua infinita graça e amor, Ele enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Deus nos amou e entregou o seu Filho por amor das nossas vidas. E ele foi levado àquela cruz. E lá na cruz, Jesus, ele satisfez a justiça de Deus. A justiça do Deus Pai é satisfeita no sacrifício do Deus Filho, onde ele pagou o preço dos nossos pecados. E agora, pela graça, somos salvos. Pela fé, recebemos essa salvação. Não vem de obras, mas através da graça expressada na fé. E até a fé, a palavra do Senhor fala que é um dom de Deus. É este evangelho simples, genuíno, que nós precisamos pregar. Esse evangelho que nós precisamos anunciar. Há uma necessidade de pregarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Versículo 20. Judas vai dizer, a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos diz que nós devemos edificar-nos na vossa fé. Nós precisamos crescer nessa fé, nós precisamos firmar nessa fé, nessa certeza. E assim como ele veio na sua primeira vinda para pagar o preço, para justificar as nossas vidas, para satisfazer a justiça de Deus,
a palavra do Senhor nos diz que Ele voltará à segunda vinda para nos resgatar, para nos levar aos céus, onde iremos morar com Cristo Jesus eternamente. Meus amados, hoje nós somos bombardeados por falsas doutrinas, falsos ensinos. Meu pai, ele foi pastor, por muitos anos. E eu digo que quando ele era pastor, ele pregava na igreja. E muito possivelmente alguém só ia ouvir outro pastor numa festa quando um pastor de fora viesse, ou no aniversário de uma outra igreja da cidade, que os irmãos fossem. Mas dificilmente ouviam, e eles se alimentavam sempre da mesma fonte. Mas hoje não. Hoje nós já tivemos o culto, agora o pastor está numa live. Quando você sair daqui, já vai escutar outro pastor em outra live, e várias pessoas estão pregando o evangelho. Mas será que estão anunciando o puro e simples evangelho? Será que estão pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ou estão pregando outro evangelho? É essa a realidade que nós precisamos estar firmados. Se eu não conhecer o caminho da verdade, se eu não me alimentar da palavra de Deus, se eu não conhecer o genuíno evangelho, eu vou dar crédito aos sonhadores alucinados, aqueles que pregam outro evangelho. Eu vou dar crédito a toda crendice. Fala Paulo a Timóteo, como que sentindo coceira nos ouvidos, se entregarão às fábulas profanas de velhas caducas. Precisamos estar firmes, batalhar pela fé, batalhar pelo evangelho de Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus amados, precisamos desenvolver uma vida de piedade. Desenvolvendo a fé, versículo 20, como Judas nos diz, da palavra do Senhor, mas ele diz, desenvolver a fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se o ímpio, se o homem do mundo vive numa vida de impiedade, e uma vida de impiedade é uma vida sem temor a Deus, o crente, o cristão, o filho de Deus, precisa desenvolver uma vida de piedade, uma vida de consagração a Deus. Pedro vai dizer no capítulo 1, versículo 13, que nós precisamos deixar o velho homem, deixar as coisas, as práticas para trás, e nos revestir da vontade de Deus, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e como filhos da obediência, devemos viver agora em santidade de vida. Uma vida consagrada, uma vida voltada, onde nós desenvolvemos uma vida de piedade, de consagração, e essa vida de consagração, de piedade, ela está alicerçada em dois pilares. Um é o pilar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, consagrar e estudar a palavra de Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí o salmista diz, observando os mandamentos, os decretos do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É através da palavra de Deus que nós nos alimentamos, é através da palavra de Deus que nós conhecemos a verdade que liberta. É através desta palavra que nós recebemos vida e somos fortificados. Salmo 1 vai dizer, o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. E este homem é comparado a uma árvore junto às correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja sua folhagem não murcha. Assim deve ser a nossa vida, uma vida alicerçada na palavra de Deus, alimentando-se da palavra de Deus, para que possamos estar crescendo cada vez mais em santidade. Mas se uma coluna é a palavra do Senhor, a outra coluna é uma vida de oração. O texto vai dizer, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito não é uma oração mística, mas é orando de acordo com a vontade do Senhor. O Espírito Santo, a palavra do Senhor, vai dizer que intercede por nós. E quando nós nos colocamos em submissão a esta palavra, quando nós nos colocamos em submissão à vontade de Deus, nós verdadeiramente podemos entrar em comunhão
através da oração. Intimidade com o nosso Deus. É orar com o Espírito, é orar com o auxílio do Espírito Santo. Que Ele interceda pelas nossas vidas. Meus amados, nós devemos confiar que o amor de Deus, Ele nos guarda para que vivamos sempre confiantes na sua misericórdia. A parte B do versículo 21 diz: a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardai-vos no amor de Deus e na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar confiados na misericórdia de Deus, no amor de Deus para conosco. Essa misericórdia que diz a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Meus queridos, para a gente concluir esse momento de reflexão, nós precisamos entender o grande mandamento que o Senhor nos deixou. O Senhor diz que o grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa é uma vida de piedade. A minha vida em comunhão, em consagração na palavra e na oração, em intimidade com o nosso Deus. Mas a segunda parte, o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, ele vai dizer: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui eu queria concluir dizendo que nós precisamos desenvolver uma vida também de compaixão, uma vida de misericórdia pelas almas perdidas. A palavra do Senhor diz que nós devemos anunciar o Evangelho a toda criatura, e de pregar o Evangelho. Precisamos ser missionários do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, versículo 18, ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, agora eu os envio, para que possam anunciar o meu Evangelho, para que possam ser instrumento da graça de Deus, e que através da palavra, observe que não é através de shows, não é através de comédia, não é através de divertimento, mas através da palavra. A palavra é o genuíno Evangelho de Cristo. Através da palavra, outras pessoas se consagrem também ao Senhor. O texto vai dizer para que outras pessoas também venham a crer por intermédio da palavra. Deus nos envia para que Ele nos use e através da palavra de Deus, outros também possam crer em Cristo Jesus. E aí o texto, versículo 22 e 23, Judas, a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos exorta nesse momento, dizendo assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Ou seja, nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. Nós não podemos deixar essas pessoas viverem enganadas, cegas. Elas estão caminhando para o abismo eterno, para o abismo da perdição. E nós não podemos ser omissos. Nós precisamos anunciar que há salvação, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta. Se as pessoas estão indo atrás da prosperidade, enganados pelos falsos profetas, nós precisamos dizer que só Cristo pode nos salvar. Nós precisamos avisar que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. O genuíno Evangelho precisa ser pregado. Nós precisamos amar essas pessoas. E amar essas pessoas é falar do amor de Deus, é falar do propósito de Deus, é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. O texto continua falando, veja que interessante, versículo 23 diz: salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Olha aí. Quanto aos outros, aos falsos profetas, sede também compassivos com eles, em temor. E aí ele conclui dizendo: detestando até mesmo a roupa contaminada pela carne. Até mesmo a roupa que eles vestem, detestai. Está contaminada, não tenha relacionamento com essas pessoas, mas ame essas pessoas e leve a palavra, a verdadeira palavra, para que elas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo. Paulo, capítulo 4 de 2 Coríntios, vai dizer que seu evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, o qual o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento. Paulo vai falar em Romanos capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue?
E como crerão se nada ouviram? Meus amados, nós precisamos pregar o genuíno evangelho, o puro evangelho. O som da corneta precisa dar som certo para que as pessoas se preparem para a batalha. Nós estamos vindo aí, vendo, contemplando o fim dos tempos. A volta do Senhor está agora mais próxima do que quando no princípio nós cremos. É uma realidade. E as pessoas estão indo para o inferno, para o abismo eterno. A palavra do Senhor fala a esse respeito, versículo 3. Salvai-vos do arrebatamento, do fogo. Nós precisamos amar essas pessoas, nós precisamos pregar o genuíno evangelho, o evangelho da palavra de Deus. Judas escreveu essa carta porque os cristãos estavam sendo contaminados com o falso evangelho. Nos nossos dias não é diferente, não está diferente. Muitos falsos evangelhos têm surgido, mas nós precisamos guardar firme a nossa fé. Guardar firme a nossa fé. Precisamos ser instrumentos da graça. Precisamos discernir os tempos, porque os tempos são maus. Precisamos estar prontos para o dia do Senhor, quando Ele voltará para buscar a sua igreja. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus e Pai, eu rogo, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Que o Senhor use de misericórdia, que nunca venhamos a nos desviar do Evangelho, que não venhamos a ser feito crianças agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, mas que nós possamos crer na Tua palavra, no simples e puro Evangelho que transforma, que restaura, que nos dá vida. Esse Evangelho que cura, que liberta, esse Evangelho que nos dá a vida eterna. É nele que nós cremos, em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. É no nome santo de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém, Senhor. Quero te agradecer, meu amado, a sua presença, conosco. Tem pedido de oração. Recebemos alguns pedidos de oração. Nós iremos orar nesse momento. Pela nossa irmã Maria José, Ela vai se submeter a uma cirurgia nessa sexta-feira em Recife, no olho. Que Deus esteja abençoando a sua cirurgia. Rogamos que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Também a irmã Célia Virgínia, que está com suspeita de Covid. A irmã Célia, ela é esposa do reverendo Joás Almeida, lá de Vitória de Santo Antão, Eu brinco, é uma brincadeira dizer que Joás é o meu bispo, Que Deus abençoe a vida do pastor Joás. Eles têm 2 crianças, Joazinho e Pedro. Que Deus esteja abençoando a vida da irmã Célia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também o diácono Salatiel, lá de Vitória. Ele também está internado, Que Deus esteja abençoando a sua vida lá em Vitória, no Hospital João Murilo. Pela sogra de Alain, Deus esteja abençoando também a sogra do irmão Alain, também está internada no Hospital João Murilo. Também vamos orar pela irmã Adria, por Tiago, Luciene, Rebeca, Gabriel, filho do irmão Haroldo, lá da Igreja de Redenção. Estão pedindo oração. E também por todos os profissionais da área de saúde. O que mais? Todos suspeitos. Deus tenha misericórdia, derrame graça, e abençoe. Sabemos que Deus controla todas as coisas. Vamos orar nesse momento. Santíssimo Pai, Deus de amor, nós queremos rogar a Tua bênção nesta hora sobre as vidas aqui apresentadas. Ó Pai, a vida da irmã Maria José, que vai se submeter a uma cirurgia sexta-feira. Abençoa, Senhor, usa os médicos ali como instrumentos da Tua graça e do Teu amor na vida da Tua filha. Também queremos Te rogar pela vida de Célia, Salatiel, Alain, todos esses jovens aqui apresentados. Sabemos, ó Pai, dos dias, das dificuldades que têm se levantado, mas também nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que basta uma palavra Tua e tudo será transformado. Um toque Teu e as vidas serão restauradas. Por isso, nesta hora, nós consagramos essas vidas diante de Ti, na certeza que o Senhor há de abençoá-las, na certeza que o Senhor sempre faz o melhor para as nossas vidas. Fica conosco,
ser com cada um dos nossos irmãos que nos escutam, que a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus, a comunhão e a misericórdia do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.